Há apenas uma década atrás, o termo inteligência artificial pertencia mais ao universo da ficção científica e aparentava ser uma ideia muito ousada, existente apenas em filmes de Hollywood. Muitas situações mudaram de lá para cá, e atualmente crescem as aplicações e pesquisas no campo da inteligência artificial. Todo mundo já ouviu falar desse termo, mas você sabe do que se trata essa tecnologia e do que ela é capaz? Fala pessoal, bem-vindos a mais um Fernando Rodrigues TV, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um termo bastante discutido nos meios tecnológicos. Cada dia vem ganhando mais relevância. Eu gostaria de abordar um pouquinho o tema da inteligência artificial. Então pessoal, eu fiz uma pesquisa aprofundada aqui, tentei fazer um roteiro o mais completo possível. Eu coloquei aqui no meu roteiro que a inteligência artificial é a área de pesquisa da computação dedicada a buscar métodos ou dispositivos computacionais que possuem ou multipliquem a capacidade racional do ser humano de resolver problemas. O conceito de inteligência artificial ele já é bem antigo. Por exemplo, o filósofo Aristóteles ele já concebia, por exemplo, uma máquina, algum tipo de máquina que pudesse substituir o trabalho braçal dos escravos. O desenvolvimento da inteligência artificial ela se iniciou com um artigo que foi escrito pelo matemático inglês Alan Turing. O Alan Turing escreveu um artigo chamado Computing Machinery and Intelligence, que se a gente for ter que traduzir para o português é máquinas de computação e inteligência. A gente pode dizer que foi o primeiro manuscrito em que um profissional, uma pessoa, faz a relação de inteligência com computadores. Ele era considerado um gênio, no entanto que com 24 anos ele no caso já se consagrou, né, com o projeto de uma máquina que pudesse fazer operações computacionais. Tem um famoso teste de Turing, foi ele que fez, ele foi o criador desse teste. Ele foi idealizado para medir, para testar o nível de inteligência de uma máquina, o quanto uma máquina pode ser parecida com um ser humano. O teste de Turing funciona da seguinte forma: tem um interrogador e a esse interrogador é dado acesso a dois indivíduos, um humano e um outro computador. O interrogador pode fazer perguntas aos dois, os quais não interagem entre si. Se o computador for realmente inteligente, ele deverá ser capaz de enganar o interrogador, fazendo com que ele não tenha certeza quem é o humano e quem é o computador. Basicamente esse é o teste de Turing, ou seja, coloque-se ali uma pessoa interrogando uma máquina e um ser humano. Se a máquina conseguir dar respostas tão convincentes e tão realistas quanto a do outro ser humano, está aí comprovado que essa máquina tem uma inteligência artificial, no caso de um nível bastante alto. Durante a Segunda Guerra Mundial, o Alan Turing foi chamado para trabalhar para a inteligência britânica. A inteligência britânica estava tentando decodificar o Enigma, que é o código secreto dos nazistas, né? Então o Alan Turing foi trabalhar em Bletchley Park, que é um centro especializado em quebra de códigos, né? E lá ele começou a trabalhar e foi lá que ele iniciou o desenvolvimento, né, do seu computador, que foi inicialmente chamado de bomba eletromecânica. Foi justamente essa máquina que ele construiu que decifrou o código Enigma dos nazistas, que era um código de guerra, né, que os nazistas usavam para se comunicar entre si, né, dentro do exército alemão. E a gente pode conferir bastante sobre esse episódio da história em um filme chamado O Jogo da Imitação, estrelado pelo ator britânico Benedict Cumberbatch e pela atriz inglesa Keira Knightley. You do the things that no one can imagine. É um filme de 2015 que conta bastante sobre a vida do Alan Turing e de como ele conseguiu desenvolver essa máquina que acabou quebrando o código dos nazistas e que ajudou, né, o Reino Unido a ganhar a guerra contra o Hitler.
A gente pode falar aqui também de outro cientista que foi muito importante nessa área da computação, né, que é o John McCarthy. Foi ele que forjou pela primeira vez esse termo, inteligência artificial. O John McCarthy também, em 1991, ganhou a Medalha Nacional de Ciências dos Estados Unidos. Ou seja, ele teve um grande reconhecimento, assim como Alan Turing. Eu estou colocando esses dois, são os mais importantes. Aí depois eu vou pedir para vocês darem uma olhadinha aí, darem uma pesquisada, porque tem tantos outros nomes aí que vai ser difícil colocar aqui no vídeo, eu acho que nem vai caber, né? Aqui no vídeo também eu gostaria de estar destacando dois termos muito importantes na área da inteligência artificial, que é a inteligência artificial fraca e a inteligência artificial forte. Eu gostaria de estar explicando para vocês o que é um e o que é outro. A inteligência artificial fraca está relacionada com a construção de máquinas ou softwares de certa forma inteligentes. Em resumo, a inteligência artificial fraca não é capaz de raciocinar e basicamente simula a inteligência. Não é de fato inteligente e não possui autoconsciência. Para fazer qualquer operação, ela vai precisar de especialistas humanos que forneçam o conhecimento, né, para que o software tome decisões. Ou seja, sempre atrás daquela máquina vai ter algum programador ou algum ser humano fornecendo dados para que essa máquina trabalhe em cima desses dados. A inteligência artificial forte aborda a criação da forma de inteligência baseada em computador que consiga raciocinar e resolver problemas. Uma forma de inteligência artificial forte é classificada como autoconsciente. Esse tipo de inteligência é bastante controverso, pois envolve temas como consciência e fortes problemas éticos ligados ao que fazer com uma entidade que seja cognitivamente indiferenciável de seres humanos. Outras obras da literatura que a gente pode estar abordando aqui no vídeo, que ilustra bastante essa questão da inteligência artificial forte, por exemplo, são os livros do Isaac Asimov, de um escritor russo chamado Isaac Asimov. Ele escreveu um livro também que depois virou filme, que se chama O Homem Bicentenário. É a história de um robô, basicamente de um robô que queria ser gente, ele queria ser uma pessoa real, mais ou menos como a história do Pinóquio. Ele acaba convivendo entre os seres humanos e ele acaba querendo ser igual aos seres humanos, sentir o que eles sentem, e enfim, passar pelas mesmas experiências humanas que aquela família passava. É um filme assim bastante interessante, vale a pena. E a gente pode ressaltar outro filme que é do diretor Steven Spielberg, que tem o nome de Inteligência Artificial, é o nome do filme, que conta a história de um garoto robô, e esse garoto robô acaba desenvolvendo certos desejos, assim, certas emoções, por assim dizer, que é o amor pela mãe, né? E ele acaba partindo aí numa saga, numa aventura para conquistar o amor, né, da sua mãe humana. A gente pode falar aqui um pouquinho do Stephen Hawking, que ele até considerou a inteligência artificial uma provável ameaça à sobrevivência da humanidade. Todos os aspectos de nossas vidas serão transformados. A inteligência artificial pode se mostrar a maior invenção da história da civilização ou a pior. Ainda não sabemos se seremos beneficiados ou destruídos por ela. Existem até alguns filmes que tratam sobre isso, né? De um futuro, dizer assim, apocalíptico, né? De que as máquinas tomam conta e, enfim, elas acabam destruindo a humanidade. E eu acho que essa é uma das visões que o Stephen Hawking tem, e que e no caso eles vêm nos alertar de uma possível ameaça. Existem 3 vertentes aqui da inteligência artificial que a gente pode estar abordando, e de certa forma são as 3 vertentes que tem a ver com ensinar os computadores a pensar. É o machine learning, é o deep learning e o processo de linguagem natural. E eu queria explicar um pouquinho para vocês sobre o que se trata essas 3 vertentes. A gente pode começar com machine learning. Enquanto a inteligência artificial pode ser definida de modo amplo como a ciência capaz de simular as habilidades humanas, o machine learning é uma vertente específica da inteligência artificial que treina máquinas para aprender com dados. Ela nasceu do reconhecimento de padrões e da teoria de que computadores podem aprender sem serem programados para realizar tarefas específicas. Basicamente, o machine learning é as máquinas aprendendo com dados já pré-programados. Por exemplo, quando você entra na Netflix, vamos supor que você
que você gosta de assistir a série The Walking Dead. O sistema da Netflix, ele automaticamente vai começar meio que receitar para você outras séries que tem o mesmo tema de terror, outras séries de terror, enfim. Ou seja, você pode ver que é um tipo de inteligência que ele aprende com dados já pré-programados. Tem o Deep Learning, como eu já havia falado, que é o segundo processo. Basicamente, o Deep Learning é a criação de uma rede artificial que permite à máquina uma semelhança cognitiva com o cérebro humano, a fim de interpretar e interligar dados. A gente pode dizer também que o Deep Learning ele é um subcampo do Machine Learning, que é uma terceira etapa aí da inteligência artificial, relacionada a algoritmos inspirados na estrutura e função do cérebro, denominados redes neurais artificiais. Basicamente, o Deep Learning é isso. Se a gente for ter que traduzir Deep Learning, seria aprendizagem profunda. Ele tenta simular o cérebro humano. Já o processamento de linguagem natural, ou PLN, ele é uma vertente da inteligência artificial que ajuda os computadores a entender, a interpretar e a manipular a linguagem humana. O PLN resulta de diversas disciplinas, incluindo ciência da computação e linguística computacional, que buscam preencher a lacuna entre a comunicação humana e o entendimento dos computadores. Esse processamento utiliza as técnicas de Machine Learning para encontrar padrões em grandes conjuntos de dados puros e reconhecer a linguagem natural. O PLN ele foi criado para isso, para facilitar essa comunicação do ser humano com a máquina. Eu falo assim, comunicação diretamente, de você, por exemplo, poder conversar com o seu celular e ele responder de volta. Um exemplo disso é quando você vai fazer uma pesquisa no Google, você coloca ali no microfone e você fala, procurar por tal assunto. Aí o Google ele interpreta aquela mensagem e manda para você o assunto que você está interessado. Isso seria um exemplo assim de PLN, né? Muito futuramente a gente já vai poder conversar com os nossos computadores, né? A gente pode pegar como exemplo um filme, aquele filme com o Joaquin Phoenix, o Her, que seria a tradução Ela, em que ele conversa com o computador dele. Ele basicamente conversa tanto no computador quanto no celular. Ele conversa com ela no meio da rua. É como se houvesse ali uma pessoa de verdade respondendo a todos os sentimentos dele. Aí é um bom exemplo de PLN. Existe uma certa preocupação de que talvez no futuro a inteligência artificial possa vir a roubar o emprego de muita gente, assim como aconteceu na terceira revolução industrial e como aconteceu nos anos 40 e 50. Eu acho que dificilmente uma máquina vai poder assumir o controle de profissões que tem a ver com partes criativas. Eu estava vendo aqui até nas minhas pesquisas, Alessandro Januzzi, ele é diretor de engenharia e inovação na Microsoft aqui no Brasil. Segundo as palavras dele, estamos buscando na inteligência artificial os recursos necessários para ajudar a resolver os problemas mais urgentes da nossa sociedade. Nesse sentido, a nossa abordagem é dividida em 3 pilares: liderar inovações que ampliam a capacidade humana, construir poderosas plataformas que tornam a inovação mais rápida e acessível, desenvolver uma abordagem confiável que coloca o cliente no controle e proteja seus dados. Existem outros profissionais da tecnologia que acreditam que a inteligência artificial não vai ser esse perigo todo de que vai tomar o lugar do ser humano. Eu peguei aqui um exemplo de um guru, né? Ele é considerado um guru lá nos Estados Unidos da área da tecnologia, que é o pesquisador Kevin Kelly. Construímos máquinas que trabalham a percepção do nosso cérebro, mas que não conseguem trabalhar outras inteligências. Nenhuma mente artificial conseguirá pensar da mesma maneira que uma mente humana. Pensar diferente será a nossa maior fonte de riqueza. Foi o que eu falei, pessoal. Eu acho que as máquinas nunca vão conseguir tomar os postos no que tange a serviços de criatividade, como escrever um roteiro, pintar uma obra de arte, esculpir uma estátua ou coisas assim, sabe? Nas palavras do próprio Kevin Kelly, né, ele disse até uma frase interessante, que para ele as próximas 10 mil startups serão construídas dessa forma: pegue inteligência artificial, adicione alguma coisa e você terá um novo negócio. E eu não acho que é uma coisa que a gente precisa ter muito medo. Claro que existem já algumas dizer assim, algumas profissões que provavelmente vão estar
desaparecendo aí, é uma coisa inevitável. Pense nos projetistas e designers. Eles usam a inteligência artificial para que, como os humanos, consigam pensar de forma diferente. No fundo, a inteligência artificial nunca vai projetar como um ser humano, segundo as palavras do próprio Kevin Kelly. O canal Fernando Rodrigues TV gostaria de ouvir a sua opinião. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, acesse nossas redes sociais para que a gente possa estar produzindo mais e mais conteúdo e para que você possa ter acesso a mais conteúdos informativos e entre outros conteúdos que eu vou estar postando, conteúdos engraçados e coisas de opinião e enfim, vários outros temas. Muito obrigado, um grande abraço a todos e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu galera, um abraço, tchau!